Olá, meu querido estudante, tudo bom com você? Olha só, faltam 25 semanas para o Enem e isso significa que ainda dá tempo para você se preparar. E a gente está aqui para ajudar. Então, a partir dessa semana, a partir do vídeo de hoje, toda semana estaremos postando aqui no canal vídeos com questões do Enem resolvidas e explicadas, separadas por temática e por assunto, de ciências da natureza a princípio, tá bom? E você vai acompanhar toda semana essa resolução dessas questões, que não vai ser só resolução, vai ter toda uma explicação de todo o tema e o assunto que envolve a questão. Você vai ver como é que vai funcionar. E chegando lá, dia 17 de janeiro, você vai estar já engatado em ciências da natureza, tá bom? Essa semana a gente vai falar de energias renováveis. Então assiste até o final, tá bem legal. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você receba os vídeos de toda semana. E fique até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou trazer uma novidade sensacional que vai ajudar você e seus colegas, de repente, a se prepararem ainda melhor para o Enem, tá bom? Sem mais delongas, vocês já sabem, o meu nome é Paulo Lago e esse é o canal Ciência do Quê? Vamos lá! Estamos aqui, tá bom, gente? A primeira questão que eu trouxe, a questão 53 do Enem 2016, caderno azul. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. Então, aqui a gente tem o milho, tá? Nesse esqueminha, alimentando um reator de hidrólise. Do reator onde acontece o processo de hidrólise, segue para um reator de fermentação, tá? Onde vão ser adicionados também leveduras. E os produtos desse processo serão água, etanol, que é o nosso produto de interesse, e o gás carbônico, CO2. E aí ele pergunta, a etapa de hidrólise na produção de etanol, a partir do milho, é fundamental para quê? E aí já a gente vai analisar aqui essas alternativas. Primeiro, vamos compreender aqui como é que funciona o processo de produção do etanol. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe duas questões sobre produção de etanol, para você saber tudo sobre etanol e qualquer coisa que cair no Enem aqui daqui para frente, sobre produção de etanol, você vai saber, beleza? Então, primeira coisa, tá, gente? O etanol, ele é produzido a partir da fermentação de um carboidrato, tá? Mas tem um detalhe, tá? As leveduras, tá, que são fungos, elas só são capazes de processar, né, de metabolizar os carboidratos monossacarídeos. Eu vou escrever aqui, os monossacarídeos. Por quê? Porque é do organismo delas. Os monossacarídeos vão ser quem? A glicose e a frutose. Tá bom, gente? Então, o que vai acontecer é que as leveduras vão utilizar a glicose e a frutose como alimento, tá bom? Para elas se multiplicarem, e como subproduto vão produzir o etanol. ETOH aqui é etanol, tá bom? E isso é um processo feito pelo metabolismo das leveduras. Esse processo é o que a gente chama de fermentação anaeróbia. Deixa eu apagar aqui. Tá, gente? Se vocês não deu tempo de anotar aqui o que eu escrevi, pausa o vídeo, volta um pouquinho, anota, tá? E vamos continuar, tá? Então, esse é o processo de fermentação por leveduras. Acontece que aqui no Brasil e no mundo, as duas principais matérias-primas usadas para a produção de etanol são o milho e a cana-de-açúcar, tá bom? A principal diferença entre essas duas matérias-primas é que o milho ele vai ser abundante em um carboidrato chamado amido. E a cana-de-açúcar ela vai ser abundante em um outro carboidrato chamado sacarose. Eu vou aqui para o próximo slide que eu trouxe para vocês esses dois compostos.
Tá bom? Então, temos aqui a sacarose e temos aqui o amido. De cara você vê, a principal diferença entre os dois é que o amido, ele é um polissacarídeo. O que significa isso? Significa que ele é um polímero formado por várias moléculas de monossacarídeos, né, que seria o monômero. Esse monossacarídeo é a glicose. Enquanto a sacarose é um disacarídeo, porque ela é formada por 2 monômeros de carboidrato, tá? No caso é uma glicose e uma frutose, tá? Estão aqui em cima as duas. Mas, como eu já expliquei para vocês no começo do vídeo, só é possível acontecer a fermentação a partir de glicose e frutose, que são monômeros. As leveduras só são capazes de processar esse tipo de molécula, tá? Elas não são capazes de processar os polímeros ou os sacarídeos compostos. Por esse motivo, é necessário que aconteça a separação dessas macromoléculas em várias moléculas de glicose ou frutose. Para isso acontecer, é necessário que essa ligação que une as duas moléculas aqui seja quebrada. Essa ligação ela é chamada de ligação glicosídica. E para quebrar essa ligação, é necessário um processo que a gente chama de hidrólise, tá bom? Vou apagar, então lembrem-se de anotar, tá bom? Então a hidrólise é a reação que vai quebrar essa ligação aqui, a ligação glicosídica, e para ela acontecer é necessário que haja contato direto dessa área aqui, né, dessa ligação, desse oxigênio com moléculas de água. Tá? Essa ligação é formada a partir de uma reação de hidratação ou condensação. Vocês já devem ter ouvido falar nessa reação também. Então, se alguma vez te perguntarem como são formadas ligações glicosídicas, são formadas a partir de reação de condensação, tá bom? E a reação inversa, né? No caso, se a formação dessa ligação gera água, a quebra ela é promovida pela água, por isso que ela chama de hidrólise. Hidro, de água, né? E lise, de quebra. Então, hidrólise significa quebra pela água. A água promove a quebra da ligação. Tá legal? Grande diferença entre amido e sacarose. Como a sacarose só tem uma ligação glicosídica, ela não é um polímero, ela só tem uma. Esse oxigênio aqui é mais acessível às moléculas de água. Então a hidrólise acontece naturalmente quando a gente mistura sacarose na água. Você provavelmente já sabe que é muito fácil dissolver açúcar na água. E quando você coloca o açúcar, né, o açúcar de cozinha mesmo, de casa, na água, ou no suco, ou no café, o que basicamente acontece é uma hidrólise, essa ligação é quebrada e o que você toma são moléculas de glicose e frutose, você não toma a sacarose, tá bom? Então, a sacarose, assim que você mistura na água, já acontece a reação de hidrólise. Por esse motivo, se você for produzir etanol a partir da cana-de-açúcar, você não precisa dedicar uma etapa da produção à hidrólise, porque basta diluir a sacarose em água. Porém, no caso do amido, por se tratar de um polissacarídeo, essa reação não acontece de maneira tão simples, porque são várias ligações glicosídicas, inúmeras. Veja bem, esse polímero é formado por 300 a 600 monômeros, e para essa reação acontecer, aqui no caso do amido, vai ser necessário uma catálise. Que tipo de catálise? Uma catálise enzimática. Gente, enzimas são catalisadores biológicos, tá bom? O que significa catalisador? Significa que é um auxiliar à reação que não participa diretamente dessa reação. Ele só auxilia, ele diminui a energia de ativação e, consequentemente, torna mais rápido o processo, a reação. Então, isso significa que as enzimas não participam da reação de fato, tá? Elas não são um produto, tampouco um reagente. Elas são catalisadores, certo?
Então, as enzimas não são consumidas, elas não são transformadas, elas apenas auxiliam no processo químico. Então, fique esperto com isso, tá bom? Sempre tem questão aí fazendo essa confusão, né, de se as enzimas ou os catalisadores participam da reação. Fique esperto, ele auxilia a reação, mas ele não é um reagente nem um produto, tá bom? Então, as enzimas não são transformadas em nada. Elas só tornam a reação mais rápida e possível, no caso aqui, para uma aplicação industrial. Então, voltando aqui à questão, a gente já respondeu. Por que a etapa de hidrólise é importante? Para que a glicose seja convertida em sacarose? Não, a gente já descarta, né? Já expliquei para vocês que o que acontece é o processo inverso. A sacarose é convertida em glicose apenas misturando na água. Um outro detalhe eu esqueci de falar para vocês é que apesar, tá, gente, de ser muito mais fácil produzir etanol a partir da sacarose, ou seja, consequentemente da cana-de-açúcar, apesar também de no Brasil a matéria-prima predominante para a produção de etanol também ser a cana-de-açúcar, no mundo a principal matéria-prima para a produção de etanol é o milho. Então, no Brasil, a principal matéria-prima é a cana-de-açúcar. No mundo, a principal matéria-prima é o milho. Porque nos Estados Unidos eles plantam muito milho e eles investem mais em produção de etanol do que nós aqui no Brasil. Tá bom? Infelizmente, minha humilde opinião, acho que o Brasil erra muito em sua política energética. Letra B. As enzimas dessa planta sejam ativadas. Não, né, gente? Já expliquei. As enzimas ativam a reação, não o contrário. C. A maceração favoreça a solubilização em água. Não é disso que a gente está falando, não tem nada a ver. Para que o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Isso, né? O amido vai ser transformado em substratos utilizados pela levedura. Que substratos? Glicose, no caso, né? Então, a gente já sabe que é a letra D, vamos só analisar a letra E só para ver. Os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Não tem nada a ver a etapa de hidrólise. Se trata disso daqui, tá bom? Pronto, questão resolvida. Vamos para a próxima. Aqui eu trouxe de propósito uma questão mais ou menos parecida, tá, com a outra. Não vai cobrar muito mais do que a gente já sabe, mas é porque eu queria explicar para vocês do que se trata esse processo aqui. Vamos lá, essa é a questão 111 do Enem 2018, só que da segunda aplicação, tá, do PPL. Caderno azul, tá? Sempre eu trago as questões aqui do caderno azul. Então, a figura representa um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível, utilizando o bagaço e as folhas de cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com números. Então, a gente tem aqui a etapa número 1, a moagem, a etapa número 2, a lavagem do bagaço, a etapa número 3, a hidrólise da celulose, a etapa número 4, a fermentação do caldo, a etapa número 5, a destilação da mistura. E aí, no final, a gente tem o armazenamento já do etanol. Primeiro ponto. Esse processo está extremamente simplificado. Não é assim, tá? Entre essa etapa de lavagem e essa etapa de hidrólise, existem muitas outras etapas. Segundo ponto. Sobre esse processo. Eu expliquei para vocês que era muito mais fácil produzir etanol a partir da cana-de-açúcar do que a partir do milho. Na verdade, vejam bem, agora um detalhe importante. É muito mais fácil se você fizer a partir do caldo de cana. O caldo de cana mesmo que você toma do pastel. Quando você vai comer um pastel, né, você não pede um caldo de cana, toma um caldo de cana com pastel. Exatamente. Aqui ele está mostrando um processo alternativo para a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, que vai utilizar o bagaço da cana, ou seja, o resíduo sólido. Sobra esse bagaço de cana, não tem o que fazer com ele, e aí existem algumas alternativas energéticas para se aproveitar esse bagaço. Uma delas é utilizar como lenha para abastecer caldeiras
né? Na indústria, a gente precisa sempre estar promovendo aquecimento, né, de um reator, de um determinado processo, de um trocador de calor. E esse aquecimento é promovido a partir da queima de lenha em caldeiras, normalmente. Tá? Não é feito de forma elétrica, não. Esse aquecimento nem com gás, como a gente aquece nossa comida em casa. Normalmente é aquecido a partir de lenha ou de carvão. Mas aqui no caso, ele está mostrando um processo que é o processo de etanol, produção de etanol de segunda geração, ou etanol 2G. Vocês vão ouvir falar nisso. Então, quando falar etanol 2G de segunda geração, o que significa? Que é o etanol produzido a partir do bagaço da cana, certo? Então, etanol 2G é produzido a partir do bagaço da cana. E o que o bagaço da cana é rico? Em sacarose? Não. O bagaço da cana é rico em um outro tipo de carboidrato que todas as plantas têm, que é a celulose. Tá? Então, plantas, capim, árvores, enfim, vegetais em geral, são ricos em celulose, tá? Então, essa aqui é a molécula de celulose, tá, gente? Detalhe importante. O bagaço de cana é rico apenas em celulose? Não. Ele é uma mistura muito complexa de celulose e outros materiais, que a gente chama de lignina. Pode anotar isso, viu? E hemicelulose. São outros tipos de macromoléculas, outros tipos de fibra. A lignina, ela vai ser o material que vai formar os troncos, a estrutura das plantas, tá? E a hemicelulose é um material estrutural também que meio que liga a lignina e a celulose, tá? Ela é um intermediário, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para produzir o etanol de segunda geração, que é o que faltou ali naquela imagem, é a separação da lignina e da hemicelulose da celulose. Porque para acontecer a hidrólise, aí no caso é a mesma hidrólise que eu já expliquei anteriormente, tá bom? É necessário que se use a celulose, que é o carboidrato. Lignina e hemicelulose não participam do processo de hidrólise para a fermentação. Eles são usados para outras coisas. Então, é um processo já bastante complexo. E a etapa de hidrólise da celulose também é mais difícil do que a do amido. Precisa de enzimas mais específicas. E por esse motivo é um processo que ainda não é de muito sucesso industrialmente falando. Dá para fazer, mas ele ainda não é muito rentável e você não encontra etanol sendo produzido nessa metodologia de fato. Né? Ele está ainda no ramo da pesquisa. Então, veja uma diferença estrutural que é crucial entre celulose e amido. Deixa eu voltar aqui para outro slide. Essas ligações aqui glicosídicas do amido, tá? Elas são todas voltadas para baixo do plano da molécula. Isso dificulta a interação entre as diferentes macromoléculas de amido. Como assim? Entre diferentes cadeias poliméricas, a gente tem interações intermoleculares que vão definir o estado macroscópico dessa molécula, né? O amido, por ter todas essas ligações para baixo, tá? O amido ele é formado pela alfa-glicose, né? Que vai ter ligações OH viradas para baixo nesse primeiro carbono. Ele não vai interagir tão bem com as outras cadeias poliméricas quanto as cadeias de celulose, porque ela tem essa alternância aqui entre a ligação glicosídica do carbono 1, tá? E esse grupo hidroxila no carbono 2. Isso faz com que, estericamente, espacialmente, né, seja mais fácil essa interação entre diferentes cadeias. Isso faz com que a celulose tenha um caráter cristalino, tá? Então a celulose forma cristais. O amido não, o amido é amorfo. Qual é a grande diferença que isso faz?
essa ligação se torna muito menos acessível, tá? Então a ligação glicosídica da celulose, ela é muito menos acessível do que a ligação glicosídica do amido, certo? Então é uma diferença grande entre os dois e por isso a etapa de hidrólise aqui nesse caso é muito mais difícil. Vamos responder a questão. Ela está perguntando em qual etapa ocorre a síntese desse combustível. Bom, vocês já sabem, o etanol é produzido a partir da fermentação da glicose e frutose, que dá origem ao etanol a partir do metabolismo das leveduras, que são fungos, tá? São micro-organismos que vão ser responsáveis por essa produção. Então, resposta número 4, letra D também. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Em breve vai ter mais vídeo, tá? Nesse esquema aqui, resolvendo questão do Enem. E eu tinha uma novidade para contar para vocês, tá? A novidade é que estamos agora lançando a plataforma Ciência do Que Cursos. Veja bem, tem uma diferença muito grande entre a nossa plataforma e as plataformas que têm surgido aí como opção na internet. Tá bom? Qual é essa grande diferença? Nós pensamos em preparar uma alternativa para quem está tendo dificuldade de acompanhar esse momento aí de só estudar por videoaula, por atividades à distância e está precisando de uma atenção especial. Para isso, a gente reuniu um time de todas as disciplinas, tá? Então, qualquer uma que você tiver dificuldade, você estiver precisando de ajuda, e nós vamos dedicar um tempinho dessa semana para você, ao vivo, da telinha do computador. Então, qual é a ideia? É fazer uma aula particular, tá? 2 horas por semana ou 1 hora por semana, a depender do plano contratado. E essa aula particular vai estar ambientada numa plataforma EAD profissional baseada nos sistemas usados nas maiores universidades do mundo, Oxford, USP, UNB, que eu estudei lá, dentre outras, que é o sistema Moodle, tá bom? E lá a gente vai poder fazer um acompanhamento muito de pertinho de você. Não só dar as aulas particulares, né, de forma remota por lá, mas preparar um plano de estudo verdadeiramente personalizado, tá? Porque a gente vai conversar com você cara a cara, ver quais são seus objetivos, as suas dificuldades e preparar esse plano de estudo mensal. A gente vai disponibilizar materiais de fato personalizados, porque cada professor vai selecionar o material que você precisa naquele momento para aprender aquele assunto, para poder sanar a sua dúvida. E você vai receber questões também para serem respondidas na própria plataforma e serem corrigidas pelo professor também, a depender da necessidade. Então é tudo muito personalizado, porque é feito para ajudar quem não está dando conta de acompanhar esse esquema de videoaula e atividade à distância. Eu sei que não tá fácil e a gente está aqui para ajudar, tá bom? É isso, pessoal. Nos vemos em breve. Até mais. Um grande abraço. Valeu!